E aí, pessoal, bom dia. Bom dia a todos. Boa tarde para quem estiver vendo à tarde. Boa noite para quem estiver vendo à noite. O nosso foco hoje é o cadastro, tendo em vista o Previne Brasil, que é o nosso novo programa de financiamento da atenção básica. E não falar de cadastro, em outras palavras, é fazer com que o município tenha mais dificuldade em ofertar o acesso aos serviços do SUS com qualidade e dificultar o registro da informação com qualidade. O cadastro hoje, na verdade sempre foi, mas hoje ele é mais do que fundamental para o registro, para o trabalho, para a geração da informação, para a geração do acesso da população, para a geração das informações da gestão, para poder fazer uma melhor programação de saúde para seu município. O cadastro hoje é fundamental. Pessoal, independente se meu município utiliza ou não utiliza prontuário eletrônico SUS-AB, até diria, por exemplo, temos vários municípios no estado de Sergipe hoje que utilizam um sistema de prontuário eletrônico que não é o do Ministério da Saúde. Mas, gestor, o sistema que você utiliza, ele tem que estar realmente adequado às regras do ESUS. Porque o seu sistema ele não transmite direto por CISAB, que é o nosso centralizador nacional. Quem transmite é o ESUS. Então, se o seu sistema é o melhor, é o mais perfeito, ele fornece muitas coisas, mas ele não, as regras de banco de dados deles não se adequam às regras do ESUS e às regras de entrada de informação, tá? Por exemplo, visita periódica do agente de saúde. Eu não posso dizer que a visita periódica vai ser para qualquer pessoa da população. E eu, particularmente, já identifiquei em alguns sistemas que estão sendo ofertados para os municípios e que alguns municípios estão adquirindo. Por exemplo, a visita do agente de saúde ou ela inicia como sendo cadastro ou inicia como sendo visita periódica. Como cadastro, eu posso fazer para qualquer pessoa e dentro do cadastro eu realizo a visita. Beleza. Mas se eu clico em cadastro, eu tenho que atualizar o cadastro da pessoa. Senão eu não gero a qualidade de informação que o Ministério da Saúde está pedindo hoje para todos os municípios. Mas se eu marco visita periódica, eu não posso registrar visita periódica para qualquer pessoa. E mais, visita periódica é uma visita de rotina? É. Mas para o SUS não é. Visita periódica é o mesmo que dizer que a família não tem nenhum problema de saúde. E quando eu falo família, eu estou falando responsável familiar. E estou falando também todos os dependentes relacionados a esse responsável. E mais, a visita periódica é um contexto que essa família não está presente também nem no público de acompanhamento obrigatório, não está também presente na situação de cadastramento ou atualização, não está presente na busca ativa da visita do agente de saúde, no acompanhamento entre todos aqueles motivos, e ninguém dessa família é egresso de internação. Tá? Então, esse parêntese precisava ser feito mesmo a gente trabalhando com o cadastro. Então, gente, hoje, vamos falar de cadastro. Temos diversos sistemas, e essa é a parte engraçada, que assim, nós temos o CadSUS Web, que é o Cadastro Único da Saúde. Porém, na assistência a gente tem o Cadastro Único, que ele gera o NIS. Nós temos o ESUS-AB, que é um outro cadastro, que hoje cada vez mais se aproxima do CadSUS Web, e as informações começaram a se enxergar. Temos o SISVAN, Sistema de Vigilância Alimentar e Nutricional, que também tem um banco de dados de cadastro. Em outras palavras, se eu não favoreço para fazer com que esses sistemas se enxerguem após a transmissão, nunca que essas informações vão se encontrar e favorecer que programas como Crescer Saudável, Programa Saúde na Escola, Bolsa Família e toda a produção do ESUS se enxergue no centralizador nacional e faça com que os dados, os campos necessários para serem gerados os dados, que serão utilizados mais para frente no cálculo dos indicadores de saúde, possam ser utilizados para gerar o benefício para a população e para a equipe. De uma forma geral, eu sempre indico nas minhas capacitações,
gestor, equipe, tentem fazer com que o cadastro que está no eSUS seja o mesmo cadastro que está no Sisvan, seja o mesmo cadastro que esteja oficialmente lá no CadSUS Web, seja o mesmo cadastro que esteja lá no CadÚnico. Que o cartão SUS que esteja no eSUS AB seja o mesmo cartão SUS que está no cadastro único. Que o mesmo cartão SUS que está no eSUS seja o mesmo que está aqui na base do CadSUS Web. E, se possível, esteja vinculado a um CPF. E o mesmo cadastro que está no Sisvan seja o mesmo cadastro que vai estar referenciando o NIS, que vai estar referenciando o cartão SUS, que vai ser o mesmo que vai estar igual no eSUS. Tá certo? Então, vamos lá. A regra é simples e direta. Não adianta, como eu venho ouvido de alguns profissionais em alguns municípios, principalmente aqui no estado de Sergipe. Geraldo, mas eu faço o cadastro rápido lá no eSUS, simplesmente pelo módulo cidadão, faço um cadastro rápido, gero a informação dentro do sistema e esse cadastro já é válido para captação ponderada no Ministério da Saúde. Não. Eu não posso pensar, desculpa o termo, gente, sem traçar o meu foco de uma forma aberta. Eu preciso fazer com que o meu foco ele seja 100% aberto e que o meu esforço que eu estou fazendo hoje ele seja válido para todos os demais dias. Então, eu tenho que favorecer que o cadastro que vai estar dentro do sistema eSUS ele seja suficientemente necessário para gerar o prontuário do paciente dentro do sistema e fazer com que todo o volume de informação, todo o volume de atendimento, seja do agente de saúde, seja dos demais profissionais de saúde da atenção básica, que todas essas informações favoreçam a geração dos indicadores, favoreçam fazer com que sistemas como CIPNI, Sisvan, Bolsa Família, PSE, Crescer Saudável, recebam as informações provenientes do eSUS e favoreça com que o acompanhamento das condicionalidades de cada um desses programas sejam atendidas simplesmente porque eu tenho no meu prontuário eletrônico do meu município um cadastro individual referenciando alguém como responsável familiar em uma microárea do agente de saúde. Então, no campo superior da ficha, eu vou ter lá o cartão SUS ou o nome do agente de saúde referente a essa microárea. E quando eu falo microárea, gente, em outras palavras, quer dizer que é uma pessoa que é acompanhada por um profissional da saúde que está vinculado à equipe de saúde da família, ou seja, à estratégia de saúde da família. E referenciando esse cadastro individual, eu preciso ter um cadastro domiciliar onde o responsável familiar, o mesmo responsável familiar esteja presente, a mesma microárea e o mesmo agente de saúde. Uma coisa que eu identifiquei entre as correções cadastrais é que, às vezes, a gente faz o cadastro individual, referencia o responsável familiar, faz o cadastro domiciliar, referencia o mesmo responsável e adivinha, o responsável não tem cadastro individual no sistema. Então, agentes de saúde. E assim, eu vou falar agentes de saúde porque são vocês que têm o maior contato com a população. Então, quando vocês forem fazer esse mutirão que todos os municípios estão fazendo, organize as fichas cadastrais, bote de preferência a ficha de cadastro domiciliar na frente e a ficha de todos os demais dependentes e responsável familiar em ordem, em sequência. Grampeie essas fichas. Por exemplo, e eu vou falar mais para frente, família mudou, um usuário mudou. Vocês têm que informar. Lembrem, se eu faço o cadastro, não são duas fichas que eu faço o cadastro, a depender da situação, eu vou ter que informar em duas fichas, 3, 4, 5, 6, para simplesmente informar que uma família mudou e não simplesmente dizer o responsável mudou. Tá certo? Vamos lá. O que é necessário para qualificar o cadastro na estratégia SUS-AB? Simplesmente planejar. Sem um planejamento, seja eu, a CS, seja eu, qualquer profissional de saúde
né, da Secretaria Municipal de Saúde do seu município, se eu não planejar, eu não qualifico o cadastro. Vejam, se eu não tenho o cadastro da pessoa que eu estou atendendo, o profissional, durante o atendimento, quando estiver utilizando o prontuário, por exemplo, ele não vai ter acesso às informações do histórico de atendimento desse paciente. Se eu não tenho esse histórico, se eu não tenho esse cadastro, esse prontuário eletrônico do paciente dentro do sistema de prontuário do município, qualquer coisa que eu transmitir para o centralizador nacional não vai entrar nos relatórios de saúde. E, consequentemente, eu acho que você já viu isso acontecer em alguma situação no seu município. A coordenadora de vigilância, né, ou a sala de vacinação dizendo: minha cobertura vacinal caiu, está zerada. E agora, o que é que eu faço? Simples. Vocês estão com um problema sério de cadastro. A pessoa está indo receber a vacinação, apresenta um cartão SUS, só que esse cartão SUS não está presente onde? Na sua base cadastral. Então, vamos planejar? Vamos. E vamos aprender na prática. Vamos lá, gente? Então, para qualificar, é necessário focar. Né? Todos os municípios do país têm até o final de abril de 2020 para focar onde? No cadastro. Um cadastro qualificado que referencie um cadastro individual e um cadastro domiciliar, e não simplesmente um cadastro individual solto no sistema. Organize as fichas que serão digitadas por equipe. Veja, Geraldo, eu não tenho um prontuário nas minhas unidades de saúde ainda, a gente trabalha com um sistema de fichas. Então, e eu tenho uma sala de digitação. Organize o fluxo de recebimento dessas fichas, organize as fichas por equipes, organize as fichas por profissional, facilite o registro. Agora, lembre, o foco hoje e até o final de abril não quer dizer que eu vou deixar de digitar as produções de atendimento individual, procedimento, marcadores de consumo alimentar, visita domiciliar e territorial. Não é isso. É que o foco hoje é fazer o cadastro. Ou faz o cadastro, ou vai dificultar as ações do município. Então, foquem no cadastro e foquem no cadastro qualificado. Solicita ao gestor a centralização do prontuário. É muito mais fácil eu qualificar o meu cadastro se eu tiver um único banco de dados. Vejam, vocês podem acessar aí no navegador de vocês, por exemplo, e botar, por exemplo, saúde.capela.se.gov.br 2.8080/SUS. O que foi que o município de Capela, em Sergipe, fez? Botou centralizado o prontuário eletrônico em um único ambiente e favoreceu com que todas as unidades de saúde do município que estão conectadas à internet alimentaram um único prontuário. Consequentemente, se eu, paciente, chego na unidade de saúde, chega na recepção, lá na recepção, a recepcionista ou o recepcionista vai lá no sistema e vai ver se tem um cadastro dessa pessoa. Vai ver se ele tem um responsável familiar, vai ver se esse responsável familiar tem um cadastro individual e vai ver se esse responsável familiar está vinculado a um cadastro domiciliar. Estando nessa situação, perfeito. Ele vai colocar o paciente na fila de atendimento e o paciente vai entrar para o atendimento. Mas, se o paciente chegou e eu fiz essa consulta e não tem o cadastro da pessoa, faz o cadastro individual, pelo menos o básico necessário para a gente ter o prontuário do paciente dentro do sistema, faz o cadastro individual e o cadastro domiciliar. Aí sim, encaminha o paciente para o atendimento. Geraldo, mas na minha recepção não tem computador e eu vou apresentar para vocês. Solicite ao gestor, né, ou ao administrador do sistema SUS a emissão do relatório operacional de cadastro territorial e coloca lá na recepção da unidade de saúde. Qualquer digitação, né, de atualização de cadastro, seja cadastro individual, seja cadastro domiciliar, independente se chegou com as fichas preenchidas pelo agente de saúde ou não, inicie a digitação pelo módulo cidadão. Conscientize a população que o CPF é fundamental para atualizar os dados cadastrais e possibilitar ao município ofertar o acesso. Veja, com o CPF eu consigo fazer com que a meta principal que hoje o Ministério da Saúde divulga e pede para que os estados e municípios
se esforça para poder atender, é fazer com que eles, estados e municípios, consigam ver por onde o paciente está indo e onde ele está conseguindo o melhor acesso, ou o acesso mais fácil ao serviço do SUS. E isso eu consigo vinculando o CPF do cidadão ao cartão SUS dele. Revisem todos os cartões SUS já digitados em atendimentos. Veja, eu não vou dizer município A, B ou C. Eu vou dizer que em algumas capacitações eu sempre solicito, olha, me dá algumas fichas de atendimento individual, outras de procedimento, outras de visita domiciliar do agente de saúde. Bota aqui para mim, por favor. E eu vou lá, copio aqueles cartões SUS, jogo lá no módulo cidadão, e eu vou mostrar para vocês, ou jogo lá no CDS de cadastro individual. Cadê o cadastro da pessoa? Não tem. Mas eu tenho todo o cadastro da minha população. Será que tem mesmo? Ou será que o sistema está conseguindo enxergar porque lá está com erro de cadastro? Eu vou mostrar para vocês quais são as formas que a gente vai favorecer que tanto o agente de saúde, como enfermeiro líder da equipe ou enfermeira, como todos os demais profissionais, possam favorecer para fazer com que todos os cadastros da população e todos os cadastros da população, que mesmo não sendo do município, mas ele consegue mais acesso aos serviços do SUS no seu município, independente se ele reside ou não no seu município, a gente vai fazer com que todos esses cadastros estejam presentes no nosso prontuário para gerar a informação necessária para o cálculo dos indicadores de saúde. Organize os dados dos profissionais por equipe. Veja, os digitadores eles não são obrigados a saber, por exemplo, que na equipe 1 foi o agente de saúde A, B ou C é da microárea 1, 2, 3 ou 4. Organize, eles precisam ter um fácil acesso. Simplesmente bota lá uma folhinha A4 com algumas tabelinhas informando equipe 01, unidade tal, agente de saúde tal, cartão SUS tal, telefone dele para contato tal. Se você faz isso, você dinamiza as ações de digitação das equipes. Então, Geraldo, quem é que pode fazer cadastro hoje? Recepcionistas, marcadores de exames, os próprios agentes comunitários de saúde, digitadores, todos os profissionais de saúde, qualquer servidor público municipal. Basta que esses profissionais, de uma forma geral, todos eles saibam e tenham sido capacitados para utilizar o sistema. Veja, não, Geraldo, só quem faz cadastro é o agente de saúde. Não, quem faz cadastro, e vocês vão ver que quem pode fazer o cadastro e dizer que o cadastro é meu, são os ACS e são os profissionais de saúde das equipes de saúde da família. Mas qualquer pessoa pode digitar o cadastro. Se qualquer pessoa pode digitar o cadastro, e nós estamos em um momento boom, ficou legal o boom, ficou? No momento boom, que até o final de abril eu tenho que ter todo o cadastro da população do meu município cadastrado no prontuário, então eu tenho que criar fluxos dentro do meu município, dentro das minhas unidades de saúde, e fazer com que recepcionistas consultem para ver se o cidadão tem cadastro antes de encaminhar ele para o atendimento, mesmo que esse atendimento seja a administração de uma vacina ou um curativo. Marcadores de exames. A depender do município, existe um sistema de regulação que está centralizado em algum local. Antes do paciente receber a sua guia da marcação de exame, ou seja, a marcação impressa, o marcador ele vai fazer uma organização do seu horário ou vai ser feito um fluxo dentro dessa sala de marcação de exames que vai verificar se cada paciente daquele ali que está indo para solicitar marcação de exame, se tem o cadastro dessas pessoas dentro do sistema. Agentes comunitários de saúde. Veja, vocês vão preencher a ficha por completo. Porém, recepcionistas, marcadores de exames, esses não. Esses vão fazer o básico necessário para gerar o prontuário. As informações de saúde, as informações de sociais, demográficas, epidemiológicas, essas somente vocês e os profissionais de saúde
das equipes de saúde da família é que estão aptos a captar essas informações com a devida qualidade necessária para poder gerar informação em saúde, tanto para a população como para o município. Qualquer servidor público municipal, eles entram na categoria dos recepcionistas e marcadores de exames. Eles vão fazer o cadastro básico necessário. Então, gente, essa é a tela do prontuário ESUS AB. Então, lá na regulação, o que é que eu vou habilitar para eles? Vou habilitar tanto para a sala de regulação, como para recepcionistas, como para qualquer servidor municipal. De uma forma geral, eu vou habilitar para eles no sistema o módulo cidadão e o módulo CDS. Digitadores também, módulo cidadão, CDS. O módulo cidadão é a integração com o CadSUS Web. Segundo o DataSUS, o nosso sistema ESUS AB é o único sistema oficial autorizado para utilizar a integração com o CadSUS Web. O único. Tá? E aí é o seguinte, se eu tenho integração com o CadSUS Web, vamos lá, gestor, vamos pensar comigo. Se o meu prontuário eletrônico do município, se ele já faz a função de consulta, cadastro ou criação de cartão SUS e atualização de cartão SUS pelo prontuário, favorecendo atualizar a base federal e a minha base local, porque eu vou utilizar o CadSUS Web para fazer uma atualização na base federal, se eu tenho o módulo cidadão dentro do meu sistema de prontuário, que vai me favorecer fazer esse mesmo processo e agilizar com dinamicidade, com eficiência, com eficácia, o cadastro da minha população dentro do sistema. Então, vamos lá. Eu clicando em CDS, ele vai habilitar para mim cadastro individual, cadastro domiciliar. Então, como eu disse para vocês, qualquer cadastro que chegue, mesmo que esse cadastro seja do agente comunitário de saúde, que vem lá com a ficha de cadastro domiciliar e todas as fichas de cadastro individual ali preenchidas, independente de estar tudo preenchido ali, eu acesso primeiro o módulo cidadão e aproveito para atualizar a base federal, depois eu venho em cadastro individual, depois em cadastro domiciliar. Esse é o fluxo perfeito. Se a gente faz isso, eu estou garantindo que a qualidade total das informações. Lembra naquela imagem um pouco mais anterior, logo no início, onde eu apresentei Sysvan? O Sysvan também tem um cadastro. Então, o ideal é que a pessoa que faz a atualização ou registro das informações do Sysvan, lá presente no módulo e-gestor, que essa pessoa tenha acesso ao nosso prontuário do município e tenha acesso ao módulo cidadão, cadastro individual e cadastro domiciliar. Porque antes dele registrar um atendimento, um acompanhamento lá no Sysvan, eu preciso saber se eu já tenho um cartão SUS atualizado dentro do sistema prontuário. E fazer com que o cadastro que está no Sysvan seja o mesmo cadastro que está no prontuário eletrônico do município. E aí, com isso, vai fortalecer a ação de, quando eu fizer uma transmissão de uma produção para o SIS-AB, para o Centralizador Nacional, e com essa transmissão, fortalecer e potencializar, fazer com que essas informações migrem para o Sysvan, isso aconteceu por quê? Porque eu tenho o mesmo cadastro no ESUS e o mesmo cadastro no Sysvan. Então, a CS, né, agentes comunitários de saúde, enfermeiros, líderes de equipe, todos os demais profissionais de saúde, solicitem ao administrador do prontuário eletrônico do seu município os relatórios operacionais de cadastro territorial, de gestante ou puérpera da criança e de risco cardiovascular. Eu não vou me aprofundar nesses 3 cadastros hoje, tá? Mas eu só peço a vocês que, de uma forma geral, solicitem os relatórios e verifiquem nesses relatórios, por exemplo, gestante ou puérpera, quem, entre os prontuários que vocês têm na sua unidade de saúde, quem já saiu da gestação e continua nesse relatório, ou quem está na gestação e não está presente nesse relatório. Quem são as pessoas que estão nesse relatório que já estão na fase do puerpério? O mesmo vai acontecer entre as crianças e o mesmo vai acontecer no relatório de risco vascular.
quem é que deveria estar no relatório e não está, e quem foi que teve uma evolução que já não deveria mais estar presente e está. E quem é que está, que não deveria estar. Vocês organizando os relatórios operacionais, vocês estão organizando o acompanhamento dentro das regras do novo programa de financiamento e de acesso da população Previne Brasil. Mas como nosso foco é o cadastro, então solicite, vamos clicar em relatório de cadastro territorial. No relatório, ele vai me apresentar essa tela, possibilitando eu emitir o relatório de cadastro territorial e o de inconsistências. Eu posso tirar o relatório por equipe ou não tirar por equipe e mandar imprimir. Quando eu retirar esse relatório, ele vai tirar todos os cadastros organizados por microárea, né, de todas as pessoas que estão vinculadas à minha unidade de saúde, à unidade de saúde que eu trabalho. O mesmo vai acontecer com as inconsistências. Né? Só um instantinho. O mesmo vai acontecer com as inconsistências. Ele vai me habilitar selecionar todos os erros de inconsistência e, consequentemente, fazer essa emissão e distribuir com os agentes de saúde. Vejam, a gente não sabe que pelo menos uma vez por mês, né, os agentes de saúde se reúnem com a enfermeira líder da equipe. Um ótimo momento para poder avaliar, por exemplo, o relatório operacional de cadastro territorial e o relatório de inconsistência. O que é que precisa ser discutido entre todos os objetivos? É saber quem está presente no relatório que não deveria estar presente e quem é que está faltando aparecer no relatório. Enfermeiros, líderes de equipe, de uma forma geral, agentes comunitários. Vejam, não é para vocês visitarem somente domicílios. Por exemplo, eu trabalho na microárea 01. Nesse momento, Geraldo aqui é um agente comunitário de saúde. Na minha microárea eu tenho residências, eu tenho domicílios, mas eu tenho prédios públicos, eu tenho escolas particulares, eu tenho todo um comércio, eu tenho padaria, boutique. Vou fazer até uma recordação com... Eu tenho aquelas casas de diversão para ambos os sexos. Eu tenho tudo. Agora, infelizmente, eu só estou visitando os domicílios. E aí eu digo para o meu enfermeiro, para a coordenação de atenção básica, não, toda a minha área está cadastrada. Tem certeza, agente de saúde? Você tem pessoas na sua microárea que trabalham na sua microárea, mas residem na microárea do seu colega ou em outro município. Mas se ele, digamos assim, olha, se ele reside em outro município, será que quando ele adoecer ou passar mal durante o trabalho, ele vai para o município dele para ser atendido? Eu acho que não. Se ele passar mal, ele vai buscar atendimento na nossa unidade de saúde. Provavelmente na unidade mais próxima do trabalho dele. Então, eu preciso ter o cadastro dessa pessoa no meu prontuário do município. Ou seja, eu preciso ter um cadastro individual, referenciando ele a um responsável familiar. Se ele não sabe quem é o responsável familiar ou o número do cartão SUS desse responsável, bota ele como responsável familiar, faz o cadastro domiciliar referenciando que ele reside, seja lá em Aracaju, no Rio de Janeiro ou no Rio Grande do Sul, microárea FA, e lá embaixo informa o cartão SUS dele como responsável familiar. Salvar. Mas vamos para o exemplo que a pessoa reside no meu município. Ele trabalha na minha microárea, mas reside na microárea do meu colega. Geraldo, mas ele não reside, eu vou fazer o cadastro dele? Vai. Sabe por quê? O horário que esse cara que está na padaria, que está no comércio, está trabalhando, é o mesmo horário que seu colega agente de saúde trabalha. E quando o trabalhador termina o seu expediente de trabalho, provavelmente o agente de saúde já está encerrando ou já encerrou o seu expediente. Então, ele nunca vai encontrar essa pessoa para fazer o cadastro. E a gente sabe que tem realidades. Eu tenho um agente de saúde que trabalha sábado, domingo, de noite, qualquer horário. Mas a gente tem uma grande maioria que faz seu horário exato de segunda a sexta-feira e não vai trabalhar à noite de jeito nenhum, muito menos no final de semana. Então, nunca a gente vai ter o cadastro dessa pessoa. Então, favoreça o resultado da sua equipe, favoreça o resultado do seu município. É esse cadastro que está ali, que é de uma pessoa que trabalha no comércio, que é de uma pessoa que trabalha nas unidades de saúde.
Gente, vá na unidade de saúde, vá na Secretaria de Saúde, na Secretaria de Educação, na Secretaria de Assistência, vá ao CAPS, faça o cadastro. E sim, quando você fizer esses cadastros dessas pessoas que elas não residem na sua microárea, mas elas trabalham na sua microárea, você faz o cadastro, informa na microárea FA, tanto para o cadastro individual como para o cadastro domiciliar. Depois, a gente atualiza essa informação. Até porque, pelo menos uma vez por mês, vocês vão se reunir com seus líderes de equipe e, consequentemente, vão discutir as famílias ou as pessoas que estão apresentando nesse relatório operacional de cadastro territorial, porém, na microárea FA, e, consequentemente, vão discutir entre vocês a qual equipe e a qual agente de saúde e a qual microárea pertencem, para essa informação ser atualizada dentro do ambiente do prontuário. Esse é o relatório de inconsistência. O relatório de inconsistência, ele traz para a gente todas essas informações. Por exemplo, olha, nesse endereço, esse cartão SUS foi referenciado como sendo o responsável familiar pela família, e ele deve ser, mas o responsável não tem cadastro individual no território. Agente de saúde, quando eu informo que essa pessoa é o responsável familiar, veja, qualquer atualização cadastral que vocês façam, ou cadastro novo que vocês façam, é necessário entender que tem o cadastro domiciliar, que eu referencio o responsável familiar, mas por eu ter referenciado ali, eu não gerei o cadastro individual dessa pessoa, não. Eu tenho que fazer o cadastro individual dela, e se ele tiver dependentes, fazer os cadastros individuais referenciando essa pessoa aqui como responsável familiar. Aí sim, vocês qualificaram a produção de vocês. Voltando para a nossa listinha, o que é necessário para qualificar o cadastro na estratégia SUS-AB? Sempre inicia a digitação pelo módulo cidadão. Geraldo, no sistema de digitação da gente, só aparece o CTS. Se o seu administrador do sistema SUS-AB não sabe habilitar o módulo cidadão no sistema, se você for do estado de Sergipe, solicita ao gestor ou mande um zap para mim, está na apresentação. Que eu vou informar para você, vou passar todas as orientações, como é que o seu município faz para solicitar uma capacitação em SUS-AB no seu município. Tá certo? De uma forma geral, até pelo telefone eu consigo explicar isso para vocês, e eu ainda vou fazer uma web aula mais resumida, mostrando como é que a gente faz para criar esses perfis dentro do sistema. Revise todos os cartões SUS já digitados em atendimentos. Sala de vacinação. Tem muito município aí com a sua cobertura vacinal zerada. E cobertura vacinal zerada, em outras palavras, é dizer que vai ter queda de custeio no município. Então, revise todos os cartões SUS já utilizados na digitação. Certo? A melhor regra é, sempre eu tenho que ter um cadastro individual referenciando alguém como responsável familiar, uma microárea do agente de saúde e o cartão SUS do agente de saúde no cadastro individual. E aí percebam que chega uma família numa casa, eu faço o cadastro domiciliar, não é isso? Referencio alguém como responsável familiar, informo a minha microárea, informo o cartão SUS, o meu cartão SUS como agente de saúde lá no profissional. E vou fazer o cadastro individual. Então eu faço o cadastro individual do responsável familiar e digo que ele é o responsável familiar e informo a minha microárea e o meu cartão SUS na ficha. Claro, preencho todas as informações. E vou fazer o cadastro individual de todos os dependentes e preciso marcar a caixinha. A pessoa não é o responsável familiar. Vou informar o cartão SUS do responsável e vou preencher todas as demais informações. Geraldo, é porque a família mudou. Opa! Se a família mudou, eu tenho que atualizar cadastro domiciliar, ou seja, agente, se você trabalha com ficha,
você tem que atualizar a ficha de cadastro domiciliar e você tem que atualizar a ficha de cadastro individual do responsável e de todos os dependentes. Veja, eu já encontrei em alguns municípios, chega lá a ficha de cadastro domiciliar, responsável mudou. Quem mudou foi o responsável ou foi a família toda? Aí o digitador vai lá e diz que o responsável mudou. Você sabe o que aconteceu? Gerou inconsistência para o responsável, para o domicílio e para todos os dependentes. Ou seja, teve uma desinformação dentro do sistema. Mas, Geraldo, eu estou na unidade de saúde ou estou na sala de marcação de exames. E aí chegou uma requisição lá, né, ou deixaram as requisições, vai depender do fluxo do município, né? Não, a gente deixa as requisições lá na recepção e volta no outro dia para pegar as marcações. E está lá um volume de marcação de exame. Entre os usuários que estão necessitando de exames, nós temos crianças, bebês, né? Crianças, adolescentes, gestantes, ou adultos e idosos. Geraldo, mas é uma criança, ela nasceu ontem. E aí está aqui a requisição do exame que está precisando para essa criança. Só que eu não sei quem é o responsável. Não pense duas vezes. Se você não consegue identificar o cadastro da mãe, não pense duas vezes. Bota essa criança como responsável familiar no cadastro domiciliar e no cadastro individual. Até porque, percebam, lembra? O fluxo ele inicia no módulo cidadão, cadastro individual, cadastro domiciliar. Eu não sei quem é o responsável familiar, ou seja, eu não sei qual é o cartão SUS do responsável familiar, bota o usuário, qualquer um, mesmo que seja uma criança que nasceu hoje. Bota ela como responsável, depois atualiza. Lembra, pelo menos uma vez por mês, o líder de equipe vai ter uma reunião com os seus agentes de saúde para discutir os casos de saúde e os problemas cadastrais. E isso pode, Geraldo? Claro que pode. O responsável familiar, sim, é a pessoa que eu mais encontro na casa para me fornecer as informações cadastrais, não de visita. Mas, se eu não sei quem é o responsável familiar, bota essa pessoa como responsável familiar. O ato de eu fazer essa regra aqui, eu estou gerando o prontuário do paciente. Então, por exemplo, está lá dizendo, revise todos os cartões SUS digitados nos atendimentos. Se eu estou revisando, e aí eu encontrei que esse bebê aqui não tem o cadastro individual, eu não achei nem o cadastro individual dele, nem quem é o responsável. Faço o cadastro individual e domiciliar. Quando eu transmitir para o CISAB vai passar aquele processo de validação da produção, e por eu ter o prontuário desse paciente dentro do sistema, essa informação vai migrar para o CIPNI. Beleza, nossa cobertura vacinal começa a crescer e favorecer as ações do município. Porém, se eu simplesmente registro a vacinação da criança e eu não tenho essa situação de cadastro domiciliar e cadastro individual, escutem, gestores, digitadores, técnicos de enfermagem, todos os profissionais de saúde da unidade de saúde. Se eu não tenho essa situação dentro do sistema, nunca essa informação vai chegar no CIPNI, nunca essa informação vai chegar no CISVAN, nunca essa informação vai chegar no Bolsa Família, nunca essa informação vai favorecer tanto o PSE como o Crescer Saudável. Então, vocês têm lá, né, entre o CDS, por exemplo, na sala de vacinação, você tem o seu campo lá de registro de vacinação. Vai lá em registro de vacinação. Se possível, marquem lá, mostrar registros enviados ou recebidos. Cliquem no funil, desmarque a opçãozinha Kinesa aqui, deixe tudo limpinho no sistema. O ato de vocês fazerem isso e clicarem em pesquisar, vou mostrar todas as fichas digitadas, todos os atendimentos realizados dentro do sistema do prontuário eletrônico. E aí, por exemplo, mostrou, né, aqui o profissional que registrou a produção. Se você clicar na lupazinha, ele vai mostrar para a gente todos os usuários que receberam vacinação naquele dia. O que é que vocês vão fazer? Vão selecionar o cartão SUS desse usuário e aí uma dica maravilhosa, gente.
eu adoro, quando eu vou fazer esse trabalho dentro do ESUS, principalmente o trabalho de atualização cadastral, utilizar uma ferramenta que está lá no computador, no seu computador, bloco de notas. No bloco de notas, a gente utiliza uma ferramenta que o universitário adora, e os meus universitários vão lembrar, né? Inclusive eu fui universitário e brincava muito com o bloco de notas. O que é que a gente fazia? Ctrl C, Ctrl V, ou selecionar, copiar, clicar com o botão direito, copiar, vai no local que eu quero, que é o nosso bloco de notas, botão direito, colar, e essa informação vai migrar para lá. Vocês vão fazer isso para todas as fichas, ou seja, vai clicar nessa lupa, nessa, e vão ter várias páginas. Copiem todos esses cartões SUS. Depois vocês vão acessar o módulo cidadão, cadastro individual, cadastro domiciliar. E vão preencher e fazer com que esses cadastros estejam presentes dentro do prontuário de vocês. O ato de vocês fazerem cidadão, cadastro individual, cadastro domiciliar, em outras palavras, vocês estão gerando os prontuários eletrônicos individuais para cada cidadão desse que foi registrado dentro do sistema. E vai favorecer que, como aqui é um sistema de vacinação, fazer com que toda essa produção migre para o CISAB, seja validada, entre nos relatórios de saúde e o principal, chegue ao CIPNI para fazer com que a cobertura vacinal do município cresça, melhore, gere melhores indicadores de saúde. O mesmo vai acontecer com as inconsistências. Ele vai me habilitar selecionar todos os erros de inconsistência e, consequentemente, tirar, fazer essa emissão e distribuir com os agentes de saúde. Vejam, a gente não sabe que, pelo menos uma vez por mês, né, os agentes de saúde se reúnem com a enfermeira líder da equipe. Um ótimo momento para poder avaliar, por exemplo, o relatório operacional de cadastro territorial e o relatório de inconsistência. O que é que precisa ser discutido entre todos os objetivos? É saber quem está presente no relatório que não deveria estar presente e quem é que está faltando aparecer no relatório. Enfermeiros, líderes de equipe, de uma forma geral, agentes comunitários. Vejam, não é para vocês visitarem somente domicílios. Por exemplo, eu trabalho na microárea 01. Nesse momento, o Geraldo aqui é um agente comunitário de saúde. Na minha microárea eu tenho residências, eu tenho domicílios, mas eu tenho prédios públicos, eu tenho escolas particulares, eu tenho todo um comércio, eu tenho padaria, boutique. Vou fazer até uma recordação com... Eu tenho aquelas casas de diversão para ambos os sexos. Eu tenho tudo. Agora, infelizmente, eu só estou visitando os domicílios. E aí eu digo para o meu enfermeiro, para a coordenação de atenção básica, não, toda a minha área está cadastrada. Tem certeza, agente de saúde? Você tem pessoas na sua microárea que trabalham na sua microárea, mas residem na microárea do seu colega ou em outro município. Mas se ele, digamos assim, olha, se ele reside em outro município, será que quando ele adoecer ou passa mal durante o trabalho, ele vai para o município dele para ser atendido? Eu acho que não. Se ele passar mal, ele vai buscar atendimento na nossa unidade de saúde. Provavelmente na unidade mais próxima do trabalho dele. Então eu preciso ter o cadastro dessa pessoa no meu prontuário do município. Ou seja, eu preciso ter um cadastro individual, referenciando ele a um responsável familiar. Se ele não sabe quem é o responsável familiar, ou o número do cartão SUS desse responsável, bota ele como responsável familiar, faz o cadastro domiciliar referenciando que ele reside, seja lá em Aracaju, no Rio de Janeiro ou no Rio Grande do Sul, microárea FA, e lá embaixo informa o cartão SUS dele como responsável familiar. Salvar. Mas vamos para o exemplo que a pessoa reside no meu município. Ele trabalha na minha microárea, mas reside na microárea do meu colega. Geraldo, mas ele não reside, eu vou fazer o cadastro dele? Vai. Sabe por quê? O horário que esse cara que está na padaria, que está no comércio, está trabalhando, é o mesmo horário que seu colega agente de saúde trabalha. E quando o trabalhador termina o seu expediente de trabalho, provavelmente o agente de saúde já está encerrando ou já encerrou o seu expediente. Ele nunca vai encontrar
essa pessoa para fazer o cadastro. E a gente sabe que tem realidades. Eu tenho um agente de saúde que trabalha sábado, domingo, de noite, qualquer horário. Mas a gente tem uma grande maioria que faz seu horário exato de segunda a sexta-feira e não vai trabalhar à noite de jeito nenhum, muito menos no final de semana. Então, nunca a gente vai ter o cadastro dessa pessoa. Então, favoreça o resultado da sua equipe, favoreça o resultado do seu município. É esse cadastro que está ali, que é de uma pessoa que trabalha no comércio, que é de uma pessoa que trabalha nas unidades de saúde. Gente, vá na unidade de saúde, vá na Secretaria de Saúde, na Secretaria de Educação, na Secretaria de Assistência, vá ao CAPS, faça o cadastro. E sim, quando você fizer esses cadastros dessas pessoas que elas não residem na sua microárea, mas elas trabalham na sua microárea, você faz o cadastro, informa na microárea FA, tanto para o cadastro individual como para o cadastro domiciliar. Depois, a gente atualiza essa informação. Até porque, pelo menos uma vez por mês, vocês vão se reunir com seus líderes de equipe e, consequentemente, vão discutir as famílias ou as pessoas que estão apresentando nesse relatório operacional de cadastro territorial, porém, na microárea FA, e, consequentemente, vão discutir entre vocês a qual equipe e a qual agente de saúde e a qual microárea pertencem, para essa informação ser atualizada dentro do ambiente do prontuário. Esse é o relatório de inconsistência. O relatório de inconsistência, ele traz para a gente todas essas informações. Por exemplo, olha, nesse endereço, esse cartão SUS foi referenciado como sendo o responsável familiar pela família, e ele deve ser, mas o responsável não tem cadastro individual no território. Agente de saúde, quando eu informo que essa pessoa é o responsável familiar, veja, qualquer atualização cadastral que vocês façam, ou cadastro novo que vocês façam, é necessário entender que tem o cadastro domiciliar, que eu referencio o responsável familiar, mas por eu ter referenciado ali, eu não gerei o cadastro individual dessa pessoa, não. Eu tenho que fazer o cadastro individual dela, e se ele tiver dependentes, fazer os cadastros individuais referenciando essa pessoa aqui como responsável familiar. Aí sim, vocês qualificaram a produção de vocês. Voltando para a nossa listinha, o que é necessário para qualificar o cadastro na estratégia SUS-AB? Sempre inicia a digitação pelo módulo cidadão. Geraldo, no sistema de digitação da gente, só aparece o CTS. Se o seu administrador do sistema SUS-AB não sabe habilitar o módulo cidadão no sistema, se você for do estado de Sergipe, solicita ao gestor ou mande um zap para mim, está na apresentação. Que eu vou informar para você, vou passar todas as orientações, como é que o seu município faz para solicitar uma capacitação em SUS-AB no seu município.